um olá, Piracicabula Brasil! Beijo no coração de vocês. Ai, gente, eu tô com meu coração completamente esmagocetado. Uma mistura de amassado com esmagado. Sabe por quê, gente? Eu estou do lado do Dr. Guilherme Chiquini. Ele é especialista em direitos previdenciários, né? E para você que tem dúvida, quando aposentar, né? Como aposentar, qual a idade, quanto tempo de contribuição, pensão por morte. Então o doutor vai explicar tudo para você. Então vamos lá. Doutor Guilherme, tudo bem com você? Tudo bem, Irene, é um prazer, uma honra estar novamente com você, falando para os seus queridos e amados telespectadores. Eu falei pro doutor, né? Tudo bem com você, né? Ai, que falta de respeito. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Mas é bacana, né, doutor? Fale pra gente. Hoje as pessoas têm dúvida. Com quantos anos uma mulher aposenta? Vamos falar de nós primeiro, né, gente? Quantos anos uma mulher aposenta, doutor? Irene, na verdade, desde a reforma da Previdência, que está em vigência desde 2019, as regras, tanto para as mulheres quanto para os homens se aposentar, foram alteradas. Nós temos diversas modalidades de aposentadoria e cada caso é um caso, mais do que nunca. De qualquer maneira, existe a aposentadoria por idade. Nesta modalidade específica de aposentadoria por idade, a mulher se aposenta neste ano de 2022 com 61 anos e meio de idade, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição com o INSS. Doutor, se ela te procurar, mas ela tem apenas 10 anos, ela pode regularizar isso para poder ir atrás da aposentadoria? Irene, pode. Existem algumas situações em que é possível recolher contribuições em atraso. Porém, não são todos os casos. Não basta simplesmente querer recolher contribuições em atraso para inteirar esses 15 anos. Na prática, Irene, a maioria dos casos, a pessoa terá realmente que ir contribuindo mês a mês até inteirar esses 15 anos. Então, se por acaso uma mulher tem neste ano 61 anos, 62 anos de idade e não possui os 15 anos, é importante que ela volte a contribuir com o INSS, intere esses 15 anos e então possa se aposentar. Doutor, mas pode ocorrer de muitas mulheres como eu, ou perdeu a carteira profissional, foi fazer outra coisa, passou a ser empreendedor, recolheu através de MEI, né? A gente quer saber se mesmo assim ela ter recolhido através de carnê de MEI, ela também tem esse direito. Sim, Irene, existem várias formas de se contribuir para o INSS. Acredito que a mais conhecida, a mais comum, seja por meio de registro em carteira de trabalho, né? A pessoa que é empregada. Essa é uma modalidade de contribuinte, o empregado. Mas o MEI também tem cobertura pelo INSS. As suas contribuições também são utilizadas para se aposentar. Não necessariamente somente o MEI, mas, por exemplo, a pessoa que paga o carnezinho do INSS, seja na modalidade de contribuinte facultativo, contribuinte individual. Todas essas contribuições realizadas por meio do carnezinho são válidas para a pessoa se aposentar. E essas contribuições são somadas com as contribuições como empregado, registro em carteira e, ao totalizar o tempo necessário para se aposentar, será possível obter o seu benefício do INSS. Agora, teve uma senhora que mandou eu te perguntar, doutor, ela trabalhou numa metalúrgica há muitos anos e depois ela passou a trabalhar de empreendedora dela, salão de beleza. Só que ela registrou e ela não recolheu mais. Acho que deve estar tudo atrasado isso daí. Ela tem como regularizar tudo que ela deixou de recolher? Exatamente, é possível, porém ela terá que, neste caso, comprovar a sua atividade neste período que ela planeja recolher. Não basta somente fazer o recolhimento, tem que comprovar que teve uma atividade laboral, que ela
teve renda em razão do trabalho individual realizado. Aí sim ela poderá regularizar. E esse processo, esse procedimento de regularização é realizado junto ao INSS. Nesse caso, ela deveria procurar um advogado, né? Que poderia estar procurando vocês para poder ter essa orientação certinha, né, doutor? Sim, a gente sempre recomenda que as pessoas consultem um profissional da confiança dela, porque, como eu disse, não basta fazer o recolhimento. Infelizmente, Irene, a gente vê na prática muitas pessoas que recolhem em atraso, porque o INSS não impede ninguém de pagar as contribuições em atraso. Porém, o INSS não necessariamente irá reconhecer esse período pago em atraso para fins de concessão de uma aposentadoria. Daí a necessidade de se consultar um especialista, verificar se realmente a pessoa pode ou não, se ela tem como comprovar as atividades realizadas que justifiquem essa contribuição em atraso. Bacana, tá vendo, mulherada? Então faz isso, tá? Você que mandou eu perguntar, procura o doutor Viquinho, o telefone dele está aqui também, né? Tá aqui o endereço dele, você pode vir até ele, falar com ele, ele pode te orientar certinho. E também vamos falar dos homens, né, doutor? Porque a gente falou das mulheres e os homens, doutor. Sim, Irene, também, tivemos alteração para a concessão das aposentadorias dos homens. A aposentadoria por idade dos homens, no entanto, ela não foi alterada pela reforma da Previdência para aquele homem que já era segurado do INSS em novembro de 2019. Este homem que já tinha pelo menos uma contribuição com o INSS em novembro de 2019 poderá se aposentar por idade aos 65 anos de idade, desde que tenha 15 anos de contribuição com o INSS. A reforma da Previdência, no entanto, alterou as regras da chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, o homem se aposentava por tempo de contribuição com 35 anos de tempo de contribuição. Então, eu vou dar um exemplo. Um menino começou a trabalhar com 18 anos de idade numa empresa. Trabalhou lá direto, 35 anos. Ele teria 53 anos de idade. Começou com 18, trabalhou 35, 18 mais 35, 53. Aos 53 anos de idade, ele poderia se aposentar, pois teria cumprido o tempo de contribuição de 35 anos. A reforma da Previdência alterou isso. Ela diz agora que a idade mínima para o homem se aposentar é de 65 anos de idade. Porém, existem as chamadas regras de transição. Ou seja, não necessariamente o homem precisa ter 65 anos de idade para se aposentar por tempo de contribuição, mas ele deverá se encaixar em uma das 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou dar o exemplo só de uma regra de transição, que é o chamado pedágio de 50%. O que é isso? O homem que, em novembro de 2019, tinha pelo menos 33 anos de contribuição, ou seja, que estava há 2 anos de se aposentar com os 35 de contribuição, ele se encaixa nessa regra. E o que é isso? Ele terá que trabalhar mais 2 anos e assim atingir os 35 e cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir os 35. Nesse exemplo, faltavam 2 anos, então ele terá que pagar um pedágio de 1 ano, 50% de 2, metade de 2, e irá se aposentar por tempo de contribuição com 36 anos de contribuição com o INSS, independentemente da idade. Bacana. Agora, uma outra pergunta, mesma que foi para as mulheres, é para os homens, né? Esse homem, antes dessa lei, já tinha os 35 anos se ele tivesse recolhido o INSS do tempo dele que ele está trabalhando de empreendedor, mas não recolheu, ficou atrasado. Então, ele vai ter o mesmo direito de trazer, verificar isso, para poder ver se ele consegue ainda com a lei antiga que ele já tinha os 35 anos antes da reforma.
Sim, Irene, se ele tinha 35 anos de contribuição antes da reforma entrar em vigência, ele tem o que nós chamamos de direito adquirido a se aposentar pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Agora, se ele não tinha os 35 anos, mas tinha uma atividade e ele deixou de recolher, também poderá fazer o pagamento das contribuições em atraso, desde que, como disse, comprove as suas atividades. E essa comprovação pode ser, por exemplo, por meio de declaração de imposto de renda, onde mostra que ele tinha uma empresa e que daquela empresa ele obtinha lucros, pode ser extratos de recibos, pode ser um recibo que ele emitiu a uma empresa. Ele tem que comprovar que trabalhou, que tinha uma atividade. Comprovando isso, o INSS autoriza e reconhece as contribuições em atraso. Bacana, então foi respondida a pergunta aí. Eu creio agora que você tem direito. Então tá bom, porque, né, só queria tirar essa dúvida. Eu não paguei, eu posso pagar? Então o doutor explicou. E se você ainda continua tendo dúvida, o telefone, o endereço está aqui no vídeo, gente. Vem pessoalmente, né, faz esse bate-papo. Eu não sei se o doutor atende por WhatsApp também, né, doutor? Atende? Hoje em dia, praticamente, os atendimentos virtuais têm aumentado bastante, né? O WhatsApp, na verdade, é mais para manter uma comunicação com o cliente, mas nós temos as plataformas de atendimento online. Então, tá vendo? Porque hoje é tão mais prático, né? Às vezes a pessoa não tem muito tempo e às vezes o doutor também não tem muito tempo, mas tá aí, você pode ligar, né? Toma nota do telefone do certinho e você vem e faça todas as suas perguntas e você chega à conclusão, se você tem direito ou não. Agora, doutor, e pensão alimentícia por morte, como é isso? Na verdade, para nós aqui do direito previdenciário, é somente pensão por morte, né? A pensão alimentícia é um direito que os filhos podem ter em relação aos pais, que o esposo ou a esposa pode ter em relação ao cônjuge. No INSS é pensão por morte. A pensão por morte, ela também sofreu alteração com a reforma da Previdência. E a alteração em relação à pensão por morte, ela é bem significativa e, infelizmente, negativa. Por quê? Porque a reforma da Previdência mexeu no que mais as pessoas sentem, no valor do benefício. Antes da reforma da Previdência, Irene, se um casal, né, mantinha ali uma relação conjugal, se eram casados, e vou te dar um exemplo, imagine que o homem ele era aposentado e recebia de aposentadoria R$2.000. Se o óbito ocorresse antes da reforma da Previdência, a viúva iria receber de pensão por morte R$2.000, ou seja, o mesmo valor, 100%. A reforma da Previdência alterou o valor da pensão por morte. E se esse óbito ocorrer após a vigência da reforma da Previdência, a aposentadoria de R$2.000 se torna uma pensão por morte de R$1.200. Na verdade, como nenhum benefício pode ser menor do que o salário mínimo, essa pensão por morte será concedida no valor de um salário mínimo, R$1.212. Ou seja, uma perda de quase R$800 neste exemplo. Então, infelizmente, em relação à pensão por morte, a reforma da Previdência prejudicou e muito o direito das viúvas e dos viúvos também. Nossa, bacana. Quanta informação, né, gente? Doutor, tem mais algo que o senhor gostaria de explicar que as pessoas deveriam... a gente deveria levar essa informação para o Brasil, né? Porque as pessoas estão tão carentes de informação, né? Então, o que o senhor gostaria mais de falar sobre esse recurso previdenciário e outros? Irene, eu bato muito numa tecla que é a revisão de aposentadoria. Infelizmente, o INSS erra muito nas concessões de aposentadorias.
E muitos aposentados do INSS estão recebendo menos do que têm direito. O INSS, ao analisar um pedido de aposentadoria, nem sempre leva em consideração todos os vínculos que estão na carteira, todas as remunerações recebidas pelo trabalhador, não considera muitas vezes um tempo em que a pessoa trabalhou exposta aos agentes nocivos à saúde e, portanto, teria direito a tempo especial. Todas essas situações, Irene, permitem a revisão da aposentadoria, culminando no aumento do valor do benefício e, muitas vezes, o recebimento dos atrasados relativos até os últimos 5 anos que a pessoa tem recebido o seu benefício. Bacana, tá vendo? Mais informação, as pessoas possam entrar em contato com você, né? Sim, Irene, lá nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, estamos sempre levando informações importantes para os nossos seguidores, que por meio dessas informações tomam conhecimento dos seus direitos e muitas vezes têm a sua aposentadoria concedida de uma forma mais fácil, têm a sua revisão de aposentadoria identificada e assim melhora o valor do seu benefício e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Sigam as nossas redes sociais para as informações que sempre estamos disponibilizando aos nossos seguidores.